Cara, nós precisamos chegar onde está esse negócio, é o começo. Gabinete do ódio. Gabinete do ódio. Cara, os caras falam, lá em Brasília tem o gabinete do ódio. Tem caras que trabalham lá orientados pelo Carlos Bolsonaro para produzir as Reza a lenda que Reza a lenda. Bom, então vamos descobrir se a lenda é lenda ou se não é lenda a partir da investigação. A CPI? E a CPI, o Tribunal, o Supremo. Por quê? Porque aí você vai dizer, tá aqui, tá vendo? Produziu uma madeira de piroca, produziu kit gay, produziu... Eu vou dar 2 exemplos que aconteceram comigo agora. Eu propus discutir lockdown aqui em São Paulo. E aí o projeto... Aparece lá Assembleia Legislativa, propõe lockdown e tal, como se fosse do governador, porque é o governador que sanciona ou não. Cara, os caras imediatamente fizeram um fake news dizendo que o governador estava propondo lockdown. Pô, caraca, com o meu projeto, eu topo, se ele falar assim, o Paulo Fiorilo está propondo, eu discuto o lockdown naquele momento. O Dória, que agora está muito mais esperto, imediatamente falou assim, não fui eu, é do deputado tal e do deputado Paulo, que era eu e o Zé Américo, e pronto. Propus um outro projeto que era aumentar o ITCMD proporcionalmente aos valores venais. Cara, os caras fizeram outra. O Dória está propondo aumentar impostos. Como é que você faz isso? Vamos processar. Processar quem? O tiozinho? Não, quem produziu. Quem está gastando dinheiro para produzir isso? Alguém está fazendo. Claro, mas eu acho que ninguém é contra isso, né? A punir esses caras? Tem gente que é contra. Sabe qual é a discussão? Mundial. Quando você começa a discutir normatização de fake news, os caras vão falar assim, peraí, liberdade de expressão, não pode, faz movimento. Em vários lugares do mundo, as tentativas de construir uma legislação naufragaram com esse discurso. E eu acho bom. Então, você percebe? Você falou, agora há pouco você falou assim, mas todo mundo concorda. Não, nem todo mundo concorda. Não, eu acho que todo mundo concorda que esses caras têm que ser punidos. Mas nem todo mundo concorda que a gente tem que criar uma nova legislação pra dar ferramentas pro Estado punir esse cara. Então, mas deixa eu falar pra você. Isso aqui é novo? Não é? É. A legislação é velha. Isso aqui é novo. Isso aqui é a velocidade da luz. E a legislação é a velocidade... Da charrete. Da carroça, sei lá do quê. Então... Talvez você tenha que fazer uma atualização. Talvez, mas talvez essa atualização proposta seja, na verdade, um downgrade, né? Não sei. Eu acho que o que a gente não pode é entrar numa lógica de impedir a liberdade de expressão. Por exemplo, por que os comediantes na ditadura eram proibidos de produzir charges que faziam críticas ao governo? Teve uma agora, recentemente, que o Laerte, eu acho que foi criticado por isso. Então, assim, liberdade, você fazer uma sátira com uma fala do cara, beleza. Por exemplo, vocês devem ter visto o atual ex-secretário, o ministro de Educação, os caras produziram uma capa da tese de doutorado dele. Vocês viram isso ou não? Tá vendo? Então, assim, tese de doutorado, feito à mão, pintado de azul, vermelho, como de criança. Essa era a tese de doutorado do cara. Caralho. É verdade ou é mentira que ele não tinha doutorado? É verdade que ele não tinha doutorado. Bom, e o negócio, a chacota, vale ou não vale? Pô, vale, não tá mentindo, não tá falando que ele roubou, matou, tá falando que ele não tinha, que ele brincou com a história. É uma charge. Super, acho que tá valendo. Claro, você não mentiu. Ele mesmo reconheceu que o pós-doutorado dele na Alemanha, ele fez um curso de 3 meses para discutir implementos agrícolas e não entregou nada. Então você não pode. Aliás, caiu por isso, né? Não era professor, não tinha mestrado, não tinha doutorado, não tinha nada. Tinha o que ele tinha, que ele podia ter dito. Eu sou formado em tal coisa e pronto, acabou. Pra que você inventa? Sim. Eu não gosto de... Eu também, eu confesso que eu também não curto novas legislações para dar pro Estado instrumentos. O Estado não tem que ter mais nada. A gente não tem que dar mais nenhuma ferramenta pro Estado. O Estado, na minha opinião, ele tem que ir se quebrando aos pouquinhos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é todo o Estado é o seu próprio país. E aí você faz os estados fazer uma União Europeia aí, repare tá ligado? União Americana. Todo estado é seu próprio país, é a ideia do nacionalismo. É se fechar como se aqui a gente resolvesse tudo. Não é por causa do nacionalismo. É uma questão de você ter uma descentralização do núcleo de poder. Não, isso é outra coisa. É que você falou assim, o estado se fecha em si. Talvez você tenha usado uma expressão... Cada estado é um país. Isso, é o nacionalismo. Cada estado se fecha a um país. É a ideia do nacionalismo. Eu sou melhor que você do que ele. Não. É a ideia de que esse território
É meu, e eu estou cuido. empregado de cuidar. Então, mas é que, infelizmente, por isso ou por outras coisas, você vive num mundo integrado, globalizado. Mas todo mundo brasileiro pode ter a nacionalidade de todos os estados, mesmo cada estado tendo a estrutura de um país. Mas, desculpe, você está falando dos estados ou você está falando do país? Dos estados brasileiros, Isso, São dos Paulo? estados brasileiros. Então, mas, por exemplo, é pior ainda, porque você tem um país e que é composto por vários estados. O que mantém essa unidade é a federação que toca. Não necessariamente. Repare. Mas tem no sistema atual, mas se esse projeto mas então, você podia falar assim, bom, São Paulo é um país, Minas é outro, Curitiba é outro. Bom, tá bom. Cada um é um país. Não, tudo bem, você desmembra e você vai continuar tendo problemas que eram macros, micros. Mais fácil de controlar. Mais fácil de controlar. Então, e outra coisa. Depende. O cidadão, ele poderia falar, pô, esse meu estado aqui tá uma merda. Eu vou pra outro. Vou pra outro. Você tem competição entre os estados. Eu sei, mas o outro fala, não te quero aqui não. Repare a situação. Não, mas aí quando a gente cria essa separação, mas eu sei, tem que criar essa regra que todo mundo é cidadão e lhe manter a livre... mas olha só o que você Ninguém tá propondo. Ninguém tá falando pra gente... Calma. Eu não tô nervoso, eu tô calmo. É que eu tô querendo entender essa... Não, é que você tá achando que eu tô propondo que a gente tem um sistema que é... Todo mundo é um país e aí começa a ter as divisões e tal e não vai ter uma união entre esses núcleos, tá ligado? Você tá achando que vai ser cada um separado. Mas você tem casos como na União Europeia, que é exatamente cada um país, mas eles têm um Banco Central Europeu que é integrado de todos eles. Então é possível. O que eu tô falando é o seguinte, que num sistema onde você tem uma centralização do poder igual o Brasil tem, onde é top-down, poder executivo, ele tem o controle da maior parte das verbas e ele que faz a distribuição. Esse poder, isso é ruim, não funciona matematicamente, estrategicamente, é um sistema falho. Se a gente pega e diminui isso para núcleos menores e você fornece a competição entre esses núcleos, você vai ter um sistema muito melhor, na minha opinião. Então, mas deixa eu te falar, o Brasil já funciona assim. Você tem a federação, que é o governo central. Não funciona assim. Quer ver? Eu vou te falar na prática. A federação, daí você tem os estados. E depois você tem os municípios. Vou te dar um exemplo. O Bolsonaro, nessa crise sanitária, queria que tudo voltasse ao normal, porque era uma gripezinha. O que aconteceu? Ele não pôde impor a vontade dele. Por quê? Porque os estados têm prerrogativas que a União não tem, como os municípios têm prerrogativas que o estado não tem. Então, de certa forma, a federação, na Constituição de 88, deu aos municípios prerrogativas que não são da União. Então, você já tem mais ou menos uma divisão de poderes. Eu vou te dar um exemplo só para falar de estado. Repare, a gente está vivendo uma pandemia do mesmo jeito que os Estados Unidos vivem a pandemia. Aqui, a gente tem um negócio chamado Sistema Único de Saúde, que é graças a esse Sistema Único de Saúde que todo mundo tem uma porta para entrar e tentar buscar uma saída melhor do que a entrada. Nos Estados Unidos não tem, é tudo pago. Pensa o cara que não tem dinheiro nessa pandemia, faz o quê? Agora o Senado lá aprovou anistiar as dívidas. Tem um cara que estava internado por Covid, quando ele saiu, ele recebeu a dívida, ele ia morrer do coração, porque a dívida que ele tinha que pagar para o sistema de saúde deles, que é particular, privado, ele não tinha condições. É tipo $1 milhão. Então, o problema é que hoje, diante dessa pandemia, o Estado passa a ter um papel importante. E eu não estou falando de controle, de ideias, eu estou falando de intervenção para ajudar os que mais precisam. Esse é o desafio que está colocado hoje. Mas por que tem que ser um país centralizado? Por que tem tudo passar pelo governo federal, entendeu? Você diz que há uma divisão de poder, eu concordo. O sistema federativo do Brasil, ele já prevê isso. Inclusive, foi proposta do Guedes aumentar, né, dar mais poder à federação, né, cumprir o papel da Constituição, porque não é cumprido hoje em dia, né? Mas... isso não é o suficiente, esse é o meu ponto, tá ligado? Não, a gente tá numa lógica que não é legal. E outra, você pode ter dentro capacidades individuais de cada estado, mas você tem muitas capacidades que são agregadas ao contexto nacional que não deveriam ser agregadas e que, pelo fato de estarem sendo agregadas hoje em dia, a gente tem uma diminuição na velocidade com que a gente evolui como espécie, tá ligado? Não,